Ciao, come stai? Eu sou Ana Paula, professora de italiano, falante de português, então se você é brasileiro, português ou de qualquer outra nação cuja língua principal é o português, ou então se você entende português, você será bem-vindo aqui para uma aula de italiano. E se você quer uma aula de italiano raiz, uma aula de italiano de verdade, não diquinhas, não coisinhas assim aleatórias, mas uma aula de italiano de verdade, então fique aqui, assista essa aula até o final. Eu vou compartilhar com vocês aqui uma gravação de uma aula particular. A gente vai estudar o áudio de uma reportagem falando sobre o último voo da Alitalia. Dividi a aula em seis partes. Na primeira parte você vai ouvir todo o áudio em italiano. Na segunda parte, nós vamos ver juntos o significado de cada sentença em português e depois você vai ouvir novamente em italiano, essa é a terceira parte. Depois, terminando o estudo de cada sentença, de cada frase, você vai ouvir novamente todo o áudio em italiano. A quinta parte não é mais aqui comigo, mas é lá no Telegram, no nosso canal no Telegram, em que eu vou disponibilizar um arquivo escrito com a transcrição e a tradução desse áudio que estudaremos hoje. Então você vai pegar este documento e vai ler, vai fazer uma análise mais profunda, você vai comparar as frases, vai ler em voz alta. E, por fim, a sexta parte é que você vai pegar esse áudio, que eu também vou disponibilizar lá no canal do Telegram, e vai ouvir hoje, vai ouvir amanhã, vai ouvir em dias seguidos. E você vai notar como esse treino como treinar o seu ouvido aí com o italiano vai dar um up aí no seu estudo, na sua compreensão do italiano. E aí, quando você tiver dúvida, tipo, tá ouvindo e esqueceu o que significa aquilo, volta lá, pega a folha, o texto escrito e faz uma análise. É isso, então, bora aí pra aula. È successo che il giorno 14 ottobre 2021, no dia 14 de outubro de 2021, a Alitalia fez o seu último voo após 75 anos de atividades. Quindi il 14 ottobre l'Alitalia ha fatto il suo ultimo volo da Cagliari a Fiumicino dopo 75 anni di attività. Quindi vamos ouvir agora o vídeo, um telejornal italiano falando sobre isso, e a gente sabe que telejornal é sempre ouvir os jornalistas, eles costumam falar muito rápido e é sempre um desafio, mas eu tenho certeza que você vai tirar de letra questo servizio che parla appunto dell'ultimo volo di Alitalia. Secondo me andrai alla grande, capirai tanto, e se non è così dopo andremo a scoprire di che cosa parla. L'ultimo volo, il canto del Cigno di Alitalia, questa sera intorno alle 22, partenza da Cagliari, arriva a Roma un'ora più tardi. La nostra amata e sfortunata compagnia di bandiera lascia i cieli e gli aeroporti di tutto il mondo dopo 75 anni di onorato servizio. La sua storia si intreccia a doppio filo con quella dell'Italia stessa, fino a diventarne, nel bene e nel male, un simbolo riconoscibile in tutto il mondo. Il primo decollo nel lontano 1947, il primo volo internazionale 2 mesi dopo, il debutto sulle rotte intercontinentali nel 1948 con un estenuante Milano-Buenos Aires, 36 ore con scali intermedi a Roma, Dakar, Natal, Rio de Janeiro e San Paolo. Nata con l'Italia, da poco diventata una repubblica, ha visto la nascita della nostra Costituzione e ha accompagnato il nostro paese attraverso il miracolo economico che ci ha ridato credibilità, forza e prestigio dopo gli anni bui e difficilissimi dell'immediato dopoguerra. Morta e rinata dalle sue stesse ceneri per almeno 2 volte nella sua storia recente, negli ultimi anni era diventata come un malato terminale. Un declino frutto non solo di errori di strategie industriali e congiunture avverse, ma anche dell'irresponsabilità della politica che ha visto spesso in Alitalia un terreno da lottizzare. Gli ultimi 20 anni più difficili, segnati da vertenze infiniti e conflitti sindacali, sfociati in clamorosi scioperi e violente proteste. Anni contraddistinti da alleanze infruttuose e tentativi di vendita falliti dopo aste deserte e accordi saltati.
Questa notte tutta la flotta rimarrà a terra a Fiumicino e Linate. Domani inizierà l'era di ITA, la nuova compagnia più piccola e per il momento meno ambiziosa. Solo 52 aerei dei 94 marchiati tricolore prenderanno il volo, 45 destinazioni, 61 le rotte che dovrebbero salire a 89 nel 2025, quando ITA dovrebbe arrivare a regime, con 105 velivoli, la maggior parte di nuova generazione e oltre 5.500 dipendenti. Molto bene, adesso andremo a studiare ogni singola sentença de questo testo. Agora nós vamos estudar cada sentença, cada frase desse texto. Então, olha, preste atenção, ele começa assim. O último voo, o canto do cisne da Alitalia. Você já tinha ouvido essa expressão, o canto do cisne? Significa que é a última empreitada, é a última ação antes de terminar. Por quê? Eu li a respeito dessa expressão que eu particularmente nunca tinha ouvido e diz, isso é uma lenda, foi comprovado que não é verdade, mas a lenda narra que o cisne é mudo, o cisne branco é mudo, e durante toda a sua vida ele é mudo, e aí antes de morrer ele canta. Então essa é uma expressão para se referir a isso, né, a última empreitada antes do fim. Então aqui seria, no caso da Alitalia, o último voo. Então diz assim, ó como diz isso, o último voo, canto do cisne da Alitalia, diz assim: l'ultimo volo, il canto del cigno. Olha aqui, cisne é cigno, il canto del cigno di Alitalia. Hoje à noite, por volta das 22, questa sera, intorno alle 22. Partida de Cagliari. Chega em Roma 1 hora mais tarde. Partenza da Cagliari. Olha só, sempre que se fala em partenza, é da. Partenza da, porque esse da representa um ponto de partida, representa um movimento a partir daquele ponto ali. Então é partenza da dove? Da Cagliari, né? Partenza da Cagliari, Sardegna, arriva a Roma 1 hora più tardi. Chega em Roma 1 hora mais tarde. Vamos ouvir? L'ultimo volo, il canto del Cigno di Alitalia, questa sera intorno alle 22. Partenza da Cagliari, arriva a Roma 1 hora più tardi. Aí continua dizendo, a nossa amada e desventurada, porque não azarada, a nossa amada e azarada Companhia Aérea Nacional, la nostra amata e sfortunata. Olha só, fortuna é sorte, sfortuna é azar. Então, la nostra amata e sfortunata Companhia di Bandiera, la Companhia di Bandiera significa que é a companhia nacional, né? De bandiera, que ao pé da letra seria Companhia de Bandeira, referindo-se à Companhia Aérea Nacional. Deixa os céus dos aeroportos do mundo inteiro após 75 anos de honrado serviço. Lascia i cieli degli aeroporti di tutto il mondo dopo 75 anni di onorato servizio. Vamos ouvir? La nostra amata e sfortunata compagnia di bandiera lascia i cieli e gli aeroporti di tutto il mondo dopo 75 anni di onorato servizio. A sua história se entrelaça com a da própria Itália. La sua storia si intreccia a doppio filo. Intrecciar-se é entrelaçar, é se enrolar, sabe? Então, la sua storia si intreccia, precisa ali do pronome, porque é intrecciar-se, ok? Precisa indicar quem é que se enrola. Quindi la sua storia, nesse caso, si intreccia a doppio filo con quella dell'Italia stessa, com a história da própria Itália, com quella dell'Italia stessa, até se tornar, no bem e no mal, um símbolo reconhecido em todo o mundo, fino a diventarne, nel bene e nel male, um símbolo riconoscibile, reconhecível, riconoscibile in tutto il mondo. La sua storia si intreccia a doppio filo con quella dell'Italia stessa, fino a diventarne, nel bene e nel male, un simbolo riconoscibile in tutto il mondo. A primeira decolagem no longínquo ano de 1947, il primo decollo nel lontano 1947. O primeiro voo internacional 2 meses depois. Il primo volo internazionale 2 mesi dopo.
a estreia nas rotas intercontinentais em 1948, il debutto, a estreia, il debutto sulle rotte intercontinentali nel 1948, com uma estenuante Milão-Buenos Aires, 36 horas, com um estenuante Milano-Buenos Aires, 36 ore, com escalas intermediárias em Roma, Dakar, Natal, Rio de Janeiro e São Paulo. Preste atenção aí na pronúncia dessas cidades, olha aqui. Com escala intermédia, né, com escalas intermediárias, com escala intermédia a Roma, Dakar, Natal, Rio de Janeiro e São Paulo. Il primo decollo nel lontano 1947, il primo volo internazionale 2 mesi dopo, il debutto sulle rotte intercontinentali nel 1948 con un estenuante Milano-Buenos Aires, 36 ore con scale intermedie a Roma, Dakar, Natal, Rio de Janeiro e São Paulo. Ok. Adesso torniamo al testo. Nascida com a Itália, que há pouco tinha se tornado república, como ele diz, nata con l'Italia, da poco diventata una repubblica, perché a Repubblica Italiana, quando foi instaurata no dia 2 de junho de 1946, nel 2 giugno 1946. Quindi la compagnia aérea Alitalia è nata con l'Italia, nasceu com a Itália, da poco diventata una repubblica, que há pouco tempo tinha se tornado uma república. Olha aqui, indicando tempo decorrido, se usa o da também. A gente viu um outro uso daquela preposição da aí no parágrafo anterior. Mas aqui, ó, indicando o tempo decorrido, ó, da pouco, ou seja, há pouco. Então, neste caso aqui, ele tem a função do nosso haver, né? Então, nata con l'Italia, da poco, há pouco, diventata una repubblica, viu o nascimento da nossa Constituição, ha visto la nascita della nostra Costituzione, porque a Constituição entrou em vigor no dia 1º de janeiro de 1948. Tant'è che si chiama testo del 1948, no? Che è la Costituzione che è entrata in vigore dal 1º gennaio 1948. E acompanhou o nosso país através do milagre econômico. E ha accompagnato il nostro paese attraverso il miracolo econômico que nos deu novamente credibilidade, que te ha ridato, olha aqui, você pode dar e dar novamente, é dare e ridare, quindi ha ridato significa, né, está falando do passado, te ha ridato, que nos deu novamente, que cosa? Credibilidade, credibilità, força e prestígio, quase igual a pronúncia, mas aquele G tem aquele sonzinho explosivo, né? Prestígio. Após os anos obscuros e dificilíssimos do imediato pós-guerra. Dopo gli anni bui, olha aqui, após os anos obscuros, dopo gli anni bui, esse anni bui, o que é? É plural, anos obscuros, anni bui. Se fosse no singular, seria anno buio. Olha só, essa palavra escuro é buio, plural, bui. Então, dopo gli anni bui e difficilissimi, anni difficilissimi, sempre no plural, dell'immediato dopoguerra. Vamos ouvir? Nata con l'Italia, da poco diventata una repubblica, ha visto la nascita della nostra Costituzione e ha accompagnato il nostro paese attraverso il miracolo economico che ci ha ridato credibilità, forza e prestigio dopo gli anni bui e difficilissimi dell'immediato dopoguerra. Morta e ressuscitada de suas próprias cinzas, morta e rinata, ou seja, nascida novamente, rinata, que é quem nasceu, né, é nata ou nato. No caso, l'Italia è nata, quindi l'Italia nasceu, mas nesse caso è rinata, ou seja, ressuscitada. Morta e rinata dalle sue stesse ceneri, olha aqui, dalle sue stesse ceneri, de suas próprias cinzas, pelo menos 2 vezes na história recente, per almeno 2 volte nella sua storia recente.
Nos últimos anos tinha se tornato come un doente terminal. Negli ultimi anni tinha se tornato, l'Italia era, passato, né? Era diventata come un malato terminale, un doente terminal. Morta e rinata dalle sue stesse ceneri per almeno 2 volte nella sua storia recente. Negli ultimi anni era diventata come un malato terminale. Um declínio, fruto não somente dos erros de estratégias industriais e conjunturas adversas. Um declínio, frutto non solo di errori di strategie industriali e congiunture avverse. Conjunture avverse são conjunturas adversas. Lembra que a gente já falou sobre isso? Que muitas vezes, quando no português nós temos 2 consoantes diferentes, no italiano há a dupla consoante idêntica. Esse é um exemplo. Adverso no italiano é avverso. São 2 Vs, então a pronúncia pega um pouquinho mais naquele V, sempre aquele meio segundinho a mais na pronúncia daquela consoante. Então não é aversa, mas é avversa, ok? Então conjunturas adversas, conjunture avverse. Mas também da irresponsabilidade da política, ma anche dell'irresponsabilità della politica, que viu muitas vezes na Itália um terreno a ser fracionado, que ha visto, passado, ha visto spesso na Itália, que é spesso? Muitas vezes, ha visto spesso na Itália um terreno da lotizzare, ou seja, um terreno a ser fracionado. Esse lotizzare daqui vem. Sabe quando um terreno é dividido em lotes, né? Ou seja, é dividido, é fracionado. Então, é essa a origem dessa palavra, lotizzare, ok? Poderia ser um terreno da dividere, um terreno da essere frazionato e por aí vai, mas a escolha foi lotizzare. Un declino frutto non solo di errori di strategie industriali e congiunture avverse, ma anche dell'irresponsabilità della politica che ha visto spesso in Alitalia un terreno da lottizzare. E continua dicendo, os últimos 20 anos mais difíceis, gli ultimi 20 anni più difficili, marcados por litigios, contendas, né, infinitas, segnati da vertenze infinite, e conflitos sindicais e conflitti sindicali, resultados em clamorosas greves e violentos protestos. Como seria esse resultados, né? Em italiano se diz assim, ó, sfociati in clamorosi scioperi, greves, scioperi. Se fosse uma só, uma greve seria sciopero, plural scioperi, quindi sfociati in clamorosi scioperi e violente proteste. Gli ultimi 20 anni più difficili, segnati da vertenze infinite e conflitti sindacali, sfociati in clamorosi scioperi e violente proteste. Anos caracterizados por ânsias infrutuosas. Anni contraddistinti, ou seja, caracterizados. Anni contraddistinti dalle ansie infrutuose e tentativas de vendas falidas após leilões desertos e acordos cancelados. E tentative di vendita falliti, olha aqui, vendas no italiano é vendita, sílaba tônica no ven, tá bom? E tentative di vendita, só uma coisa, tentativa no português é no feminino, né? No italiano é masculino, ó, i tentativi, un tentativo, tá bom? Então aqui, ó, e tentativi di vendita falidos, após leilões desertos e acordos cancelados, dopo aste deserte e accordi saltati. Anni contraddistinti da alleanze infruttuose e tentativi di vendita falliti dopo aste deserte e accordi saltati. Essa noite toda a frota permanecerá no chão, né, sem decolar, em Fiumicino e Linate. Questa notte tutta la flotta, olha aqui é com L, tá? Não é frota, mas é flotta, 2 T's no final, então dá aquela puxadinha na pronúncia daquele T. Então, questa notte tutta la flotta rimarrà a terra
a Fiumicino e Linate si rimarrà e permanecerà, verbo rimanere no futuro, quindi la flotta rimarrà a terra, permanecerà no chão, a Fiumicino e Linate. Amanhã inizierà a era di Ita, domani inizierà l'era, che è l'era? L apostrofo era, que significa a era. Parece que é uma palavra só, parece l'era, mas é exatamente a era. Esse L, como é de se imaginar, é o artigo antes de palavra que começa por vogal. Então fica l'era. Parece que é uma palavra só, mas são duas, que é a era. Quindi domani, amanhã, inizierà l'era di Ita, a era de Ita. A nova companhia é menor e, por enquanto, menos ambiziosa. La nuova compagnia è più piccola, é menor. No italiano é admitido esse più piccolo, più grande, que são sinônimos de minore ou maggiore. Enquanto no português, né, isso aqui, esse più piccolo seria literalmente mais pequena. Meu Deus do céu, até dói o ouvido, né? Mais pequena, a gente sabe que não se diz no português. Mas no italiano pode-se dizer più piccola ou più grande, ok? Então, questa nuova companhia più piccola e per il momento, e por enquanto, menos ambiziosa, meno ambiziosa. Somente 52 aviões dos 94 com a marca tricolor voarão. Solo 52 aerei, plural, aereo, singular, quindi sono 52 aerei, solo 52 aerei, dei 94 marchiati, que seria com a marca, qualcosa que é marchiato, é que tem a marca, com a marca tricolor, marchiati tricolori, decolarão, voarão, olha como se diz? Prenderanno il volo, sempre no futuro, prenderanno, gli aerei prenderanno il volo, decolarão. Questa notte tutta la flotta rimarrà a terra a Fiumicino e Linate. Domani inizierà l'era di Ita, la nuova compagnia più piccola e per il momento meno ambiziosa. Solo 52 aerei dei 94 marchiati tricolore prenderanno il volo. 45 destinos, 45 destinazioni, como vocês bem sabem, números são escritos tudo junto, né? Não é 45, é uma palavra só, 45. 45 destinazioni, 45 destinos. 61 as rotas. 61 le rotte, que devem aumentar 89 em 2025. Que dovrebbero, esse dovrebbero é uma suposição, não é algo certo, então que devem aumentar, que dovrebbero salire, aumentar, salire a 89 nel 2025. Quando Ita deverá estar trabalhando, também ali no italiano se fala como algo, uma suposição, né? Olha aqui como diz, ó, quando Ita deverá estar trabalhando a todo vapor. Quando Ita dovrebbe arrivare a regime, estar a todo vapor. Quindi quando Ita dovrebbe arrivare a regime con 105 aeronaves, con 105 velivoli, a maior parte de nova geração, la maggior parte di nuova generazione, e mais de 5.500 funcionários. E oltre 5.500 dipendenti. Olha aqui, mais de no italiano é oltre. Quando ultrapassa alguma coisa se diz oltre, quindi oltre 5.500 dipendenti, mais de 5.500 funcionários. E vamos ouvir essa última parte. 45 destinazioni, 61 le rotte che dovrebbero salire a 89 nel 2025, quando Ita dovrebbe arrivare a regime con 105 velivoli, la maggior parte di nuova generazione e oltre 5.500 dipendenti. Molto bene ragazzi, siamo giunti al termine di questa puntata e adesso riascolterai tutto il servizio in italiano e vedrai quanto questa volta capirai meglio nonostante questo giornalista parli abbastanza veloce. L'ultimo volo, il canto del Cigno di Alitalia, questa sera intorno alle 22. Partenza da Cagliari, arriva a Roma un'ora più tardi.
La nostra amata e sfortunata compagnia di bandiera lascia i cieli e gli aeroporti di tutto il mondo dopo 75 anni di onorato servizio. La sua storia si intreccia a doppio filo con quella dell'Italia stessa, fino a diventarne, nel bene e nel male, un simbolo riconoscibile in tutto il mondo. Il primo decollo nel lontano 1947, il primo volo internazionale 2 mesi dopo, il debutto sulle rotte intercontinentali nel 1948 con un estenuante Milano-Buenos Aires, 36 ore con scali intermedi a Roma, Dakar, Natal, Rio de Janeiro e San Paolo. Nata con l'Italia, da poco diventata una repubblica, ha visto la nascita della nostra Costituzione e ha accompagnato il nostro paese attraverso il miracolo economico che ci ha ridato credibilità, forza e prestigio dopo gli anni bui e difficilissimi dell'immediato dopoguerra. Morta e rinata dalle sue stesse ceneri per almeno 2 volte nella sua storia recente, negli ultimi anni era diventata come un malato terminale. Un declino frutto non solo di errori di strategie industriali e congiunture avverse, ma anche dell'irresponsabilità della politica che ha visto spesso in Alitalia un terreno da lottizzare. Gli ultimi 20 anni più difficili, segnati da vertenze infiniti e conflitti sindacali, sfociati in clamorosi scioperi e violente proteste. Anni contraddistinti da alleanze infruttuose e tentativi di vendita falliti dopo aste deserte e accordi saltati. Questa notte tutta la flotta rimarrà a terra a Fiumicino e Linate. Domani inizierà l'era di Ita, la nuova compagnia più piccola e per il momento meno ambiziosa. Solo 52 aerei dei 94 marchiati tricolore prenderanno il volo, 45 destinazioni, 61 le rotte che dovrebbero salire a 89 nel 2025, quando Ita dovrebbe arrivare a regime con 105 velivoli, la maggior parte di nuova generazione e oltre 5.500 dipendenti. E aí, você gostou dessa aula? Se você gostou, se inscreva aqui no canal, assista também os outros vídeos, deixe o seu gostei, comente e não se esqueça de baixar o seu material gratuitamente lá no nosso canal do Telegram. Ah, e me siga também nas outras redes sociais, os links estão aqui na descrição. Um beijo, alla próxima!